A sua web rádio com qualidade digital. Aqui só toca louvor. Bem, meus amados, eu quero novamente saudar a todos com a paz de Cristo Jesus, numa noite agradável na presença do Senhor, e trazer uma palavra, uma reflexão da palavra de Deus para os vossos corações. Eu, nesta noite, gostaria de falar sobre o tempo. Tempo é algo que todos precisam. Tempo é algo que todos caminham sobre ele. Tempo é algo que todos nós passamos, vamos passar. Ele é caracterizado por 3 dimensões: passado, presente, futuro. E a palavra de Deus, ela é categórica quando fala sobre a questão do tempo. Para nossa meditação, eu quero ler na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, o versículo 5 e 6, que diz assim: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Amados, o apóstolo Pedro, ele passou por experiências mediante o tempo. Ainda quando discípulo, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, ele se precipitou em alguns tempos. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo interrogado perante Pilatos, perante os sacerdotes da época, o Sinédrio, uma pessoa chegou até ele e disse: olhe, você parece com ele. Aquele tempo, Pedro não estava preparado psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente para cumprir a sua fiel confirmação que Cristo era o seu Senhor. E ele então negou a Cristo. Logo após chegou outra pessoa e falou: você fala como ele. Ele negou novamente. E por último, a pessoa disse: olha, você se veste como ele. E Pedro negou novamente. Mas com o passar do tempo, Pedro foi se aprimorando. Pedro foi crescendo na fé e na graça. E agora ele escreve aos irmãos da igreja aonde ele era pastor. E ele enfatiza a primeira coisa aos jovens. Eu acho muito interessante, porque Pedro, ele se direcionou primeiro aos jovens. Os jovens têm uma tendência de não acompanhar o tempo ou se precipitar diante do tempo. Quando nós falamos de jovens, falamos de pessoas novas, pessoas que pretendem conquistar algo, pretendem executar algo, mas muitas das vezes precisa do tempo. O salmista e sábio Salomão, escrevendo no seu livro poético de Eclesiastes, no
No capítulo 3 ele disse: há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Tempo de se ajuntar, tempo de se espalhar. Tempo de abraçar e tempo de não abraçar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de cantar e tempo de chorar. Há um tempo para tudo, meu amado. Você que está conectado conosco, você que está nos ouvindo esta noite, espere o tempo de Deus na sua vida. Espere o tempo de Deus para a sua história. Para que eu viesse aqui, passou um tempo. Para que nós estivéssemos aqui, houve um tempo. E chegou hoje o tempo de Deus na nossa vida. Espere o tempo de Deus. Deus, ele tem um relógio. E o relógio de Deus é diferente do humano. Nós contamos horas, minutos e segundos. Mas Deus, o próprio apóstolo Pedro disse: um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia para o Senhor. Ou seja, o tempo de Deus não corre. O tempo de Deus executa. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor está fazendo justiça. Ou seja, há um tempo em que Deus trabalha. Contextualizando esse texto, no livro do Gênesis, no capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para Abraão, falou com Abraão e fez uma promessa a Abraão. Mas na realidade, a promessa de Abraão se executaria na vida de Sara, sua mulher. E o Senhor perguntou: aonde está Sara, Abraão? E Abraão disse: está ali atrás das cortinas. E o Senhor disse: há um certo tempo, há um determinado tempo, eu tornarei para cá. E quando eu voltar, Sara terá e dará luz a um filho. A Bíblia diz que Sara riu, porque o seu tempo de mulher de engravidar já tinha passado. Sara não acreditou, Sara não creu. E o Senhor disse: por que riste, Sara? Há um tempo determinado tu terás, e eu verei o choro de uma criança aqui neste lugar. O tempo passou. Sara preferiu executar algumas coisas para que pudesse acontecer, mas não deu certo. Não tente ajudar aquilo que Deus te prometeu a acontecer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Passe o tempo que passar, haja o tempo que houver, o Senhor, Ele cumpre a sua palavra cabalmente. O Senhor, Ele cumpre a sua palavra dentro do seu tempo. E no seu tempo, Deus vai lhe exaltar. E no seu tempo, Deus vai lhe levantar. E no seu tempo, Deus vai fazer com que as pessoas vejam aquilo que Deus fez na sua vida. E a Bíblia diz que passaram alguns meses. E quando o Senhor voltou, Sara estava grávida de Isaac, dando à luz a Isaac. E agora o Senhor diz: olhe, coloque o nome deste menino de Isaac, porque riste do Senhor. Amados, o apóstolo Pedro, ele pediu para que os jovens fossem sujeitos aos mais velhos. Pediu para que os jovens continuassem sendo humildes. A exaltação faz com que o tempo
tempo de Deus não se realize nas nossas vidas. Porque alguém exaltado não espera. O tempo de Deus é necessário esperar Ele agir. No tempo de Deus é necessário aguardar Ele fazer. E eu quero me deter num versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Deus, Ele tem um tempo de exaltar as pessoas. Deus, Ele tem um tempo de levantar as pessoas. Hoje eu passei a manhã, à tarde, pensando nesta palavra, no tempo em que Deus tem para as pessoas. As pessoas, elas correm de um lado para o outro. As pessoas, elas fazem de tudo para acontecer os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que eles desejam. Mas somente no tempo de Deus acontece, ou acontecerá. O profeta Elias passou por esse tempo. A Bíblia diz que houve um tempo em que ele andava de cavernas em cavernas. Há um tempo de se esconder. Há um tempo de que ninguém liga mais para você. Há um tempo que as pessoas não olham muito para você. Há um tempo em que as pessoas às vezes passa por você e não fala. Há tempos em que as pessoas não ligam. As pessoas não nos oferecem propostas. E é dentro desse tempo que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Que o Senhor quer trabalhar no nosso eu. E o tempo de Elias foi dentro da caverna. Na caverna, Elias pôde pensar na sua vida. Na caverna, Elias pôde imaginar a grandeza dos seus pais. Na caverna, Elias teve a capacidade de entender a dificuldade de ser humano sem a presença de Deus. Mas na caverna, o Senhor apareceu para ele. Dentro daquela caverna, o Senhor falou com ele. Há um tempo de se esconder, há um tempo de se afastar. Mas queira Deus que hoje seja o tempo de Deus lhe exaltar. Que hoje seja o tempo de Deus lhe levantar. Que hoje seja o tempo de Deus erguer você, levantar você bem alto. Que hoje seja o tempo em que Deus venha lhe restaurar. Que hoje seja o tempo em que Deus possa lhe erguer. E que as pessoas, que os inimigos, que a igreja, que o povo veja que o Senhor é na sua vida. Que o Senhor é na sua vida. O apóstolo Pedro, ele foi enfático. E ele disse: humilhai-vos. Quando nós se humilha, o Senhor olha para nós. Quando nós se humilha, o Senhor estende a sua mão para nós. Quando o homem se humilha, o Senhor se revela para ele. Quando o homem se humilha, o Senhor se revela para a sua vida, para ele, para fazer dele um homem grande. E a mão do Senhor, ela possa te levantar. Que a mão do Senhor, ela possa lhe erguer. Que a mão do Senhor, ela possa colocar você no alto. O salmista diz que quando o Senhor nos resgatou, quando o Senhor nos livrou, quando o Senhor nos colocou num alto retiro e colocou os nossos pés sobre uma rocha. E é por isso que nós estamos vivos. E é por isso que nós estamos salientes de que o Senhor é conosco. Porque Ele agiu
dentro do seu tempo. Oh, meu amado, oh, minha amada, meu querido irmão, meu ouvinte, você que está conectado, ligado na rádio web Aqui Só Toca Louvor, Deus tem um tempo para lhe levantar. Deus, Ele tem um tempo para agir na sua vida. Não se precipite. Não avance o sinal. Não coloque o carro à frente dos bois. Não coloque as suas propostas, os seus projetos, seus sonhos, aquilo que você tem planejado, antes que o Senhor haja dentro do tempo dele. Porque ao seu tempo, Ele vos exaltará. O Senhor, Ele lhe levantará. O Senhor, Ele se aproximará. O Senhor, Ele agirá na sua vida. Creia nisso. Creia nesta palavra. Que há um tempo de Deus para a sua vida. Há um tempo de Deus para a sua família. Há um tempo de Deus para o seu esposo, para a sua esposa. Há um tempo de Deus para a sua filha, para os seus filhos. Há um tempo de Deus para a sua namorada. Há um tempo de Deus para a sua faculdade. Há um tempo de Deus para os seus sonhos, projetos e sonhos da sua vida. E dentro desse tempo, o Senhor lhe levantará. O Senhor lhe acolherá. Eu poderia passar aqui muito tempo falando do tempo de Deus na vida de alguns personagens da Bíblia, mas não é necessário, porque o Senhor está falando para você esta noite: espere no meu tempo, aguarde o meu tempo, aguarde o meu agir, aguarde, espere pacientemente, porque o Senhor, Ele lhe ouviu. O Senhor, Ele lhe ouvirá. O Senhor, Ele lhe levantará. O Senhor, Ele resplandecerá o sol sobre a sua vida. O Senhor, Ele estará ao seu lado, dentro do tempo de Deus. Espere esse tempo, aguarde esse tempo, ore por este tempo, haja dentro do tempo de Deus, porque até entre os inimigos Deus tem um tempo para agir. O salmista Davi, no Salmo 23, quando ele diz: prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Há um tempo para que esta mesa seja posta diante dos inimigos. Oh, meu amado, o Senhor tem um tempo na sua vida. Espere esse tempo, aguarde esse tempo. E se você esperar neste tempo, o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu quero orar agora por você. Eu quero orar dentro do tempo de Deus e clamar pela sua vida, pela sua família. Ore conosco, feche os teus olhos. Aonde você está? Senhor meu Deus, Pai, em o nome de Jesus, age dentro do seu tempo nas nossas vidas. Estamos aguardando, Senhor, o tempo do Senhor chegar em nossas vidas. O tempo de nos erguer, de nos levantar, de estar de pés. Ó Deus, traz calma ao nosso coração, traz alento à nossa alma, o bálsamo de Gileade sobre o nosso ser, para esperar em Ti.
E como o salmista diz: esperei no Senhor. Espere no Senhor. Anima-te e Ele te fortalecerá. Ó Senhor, nos ajuda a esperar em Ti, a não nos precipitar, a não avançar e esperar o mandado, a ordem do Senhor marchar. Ó Deus, abençoa cada ouvinte, abençoa cada lar, abençoa cada um que esteja conectado à web. Senhor amado, olha para essas vidas agora e abençoa-as dentro do seu tempo. Restaura a vida dentro do seu tempo. Senhor, realiza sonhos, projetos, desejos. Ó Deus, dentro do seu tempo. Porque no tempo do Senhor não há erro, não há falha, não há engano. Dentro do seu tempo há maravilha, a graça, a glória, a humildade, a unção, a misericórdia, a poder. Dentro do seu tempo, Senhor. E age nas nossas vidas, por teu grande amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sua web rádio com qualidade digital. Aqui só toca louvor. A potência da internet.